Sabe aquele ditado antigo do mercado que diz: faturamento é vaidade, lucro é sanidade? Pois é, parece uma frase simples, mas é uma das maiores verdades do mundo dos negócios. E hoje a gente vai desvendar a métrica que mostra quem realmente tem essa sanidade. Olha só para essa imagem. Uma empresa chega e anuncia para todo mundo: faturamos R$ 1 bilhão. Uau! É um número que enche os olhos, não é? Mas, e se eu te contar que no fim do dia, depois de pagar todas as contas, o que sobrou mesmo no caixa foram só 10 milhões? Pois é, a história muda da água para o vinho. E é exatamente aí que a margem líquida entra em cena. Ela é o indicador que separa as empresas que só giram um volume enorme de dinheiro daquelas que de fato criam riqueza. É a verdadeira medida da sanidade financeira. Ok, então vamos mergulhar de vez nisso. O que exatamente é essa métrica que parece ser tão poderosa assim? No fundo, a pergunta que a margem líquida responde é super direta. De todo o dinheiro que entrou com as vendas, qual a porcentagem que, no final das contas, virou lucro de verdade? A definição é bem simples. Margem líquida é a fatia do bolo que sobra depois de pagar tudo. A conta também é fácil. A gente pega o lucro líquido, ou seja, o que sobrou de todas as despesas, e divide pela receita total. O resultado é a eficiência da empresa transformada num único número. Pensa num funil. Essa imagem aqui ilustra o processo perfeitamente. Lá em cima entra um montão de dinheiro das vendas, a receita bruta. No meio do caminho, esse dinheiro vai sendo consumido pelos custos, pelas despesas, impostos. E o que consegue passar e sair lá embaixo, essa parte bem menor, é o lucro líquido. Então, vamos traduzir isso. Uma margem de 10% quer dizer que, para cada R$ 100 que a empresa vendeu, R$ 90 foram embora para manter a operação girando. Só R$ 10 viraram riqueza de verdade. E aí que mora o perigo. Se essa margem começa a cair ano após ano, é um baita sinal de alerta. Significa que a empresa está perdendo eficiência ou poder de barganha. Agora, atenção. A gente vai entrar num ponto que é crucial e é onde muita, mas muita gente mesmo se confunde. Entender essa parte aqui pode mudar completamente a forma como se analisa uma empresa. Vamos colocar lado a lado dois mundos que não poderiam ser mais diferentes. De um lado, o agronegócio. É um negócio de volume gigantesco, custo de matéria-prima e logística nas alturas e uma competição assim brutal. Do outro lado, transmissão de energia. Basicamente um monopólio regulado, com contratos de décadas e custos baixíssimos. São naturezas de negócio totalmente opostas. E agora, olha só o que acontece com os números. Uma empresa como a Raízen, no agro, trabalha com margens espremidas, coisa de 1 a 3%. O jogo dela é ganhar na quantidade absurda que vende. Já uma empresa como a Taesa, que transmite energia, pode ter margens de 40%, 50%, às vezes até 60%. O negócio dela é quase como receber um aluguel previsível, com pouquíssima despesa. E aqui está a grande lição. Não faz o menor sentido comparar a margem da Raízen com a da Taesa. Uma margem de 5% pode ser um resultado fantástico para um supermercado, mas seria um sinal de crise gravíssima para uma empresa de software. O contexto do setor é tudo. Comparar margens de setores diferentes e comparar banana com laranja. Mas a história que a margem conta não para por aí não. Ela também revela muita coisa sobre o quão protegida uma empresa está da concorrência. Pensa bem. Um setor que tem margens muito altas, muito gordas, é como um farol aceso na noite. Ele atrai um monte de concorrentes novos querendo um pedaço desse lucro todo. E com o tempo, essa competição extra acaba pressionando as margens de todo mundo para baixo. E aí vem o contraponto, que é muito interessante. Margens super baixas, como as de um varejão de atacado, podem funcionar como um verdadeiro muro de proteção. Por quê? Porque um novo concorrente precisaria ter uma escala gigantesca, desde o primeiro dia, só para conseguir sobreviver. Ninguém quer entrar numa briga tão sangrenta por uma recompensa tão pequena. E olhando dentro de um mesmo setor, a líder de mercado geralmente consegue ter margens um pouquinho melhores. A razão é simples. Ela compra mais, então ela tem mais poder para negociar preços melhores com os fornecedores. E essa pequena vantagem pode ser fatal. Enquanto a líder opera com uma margem de, digamos, 5% de lucro, a concorrente menor pode estar operando com 2% de prejuízo. É uma guerra de desgaste que a líder quase sempre vence. Beleza, já entendemos o que é a margem e principalmente como não usar. Agora, a pergunta de $1 milhão. Como a gente identifica se uma margem é realmente boa? O primeiro grande sinal é a tendência ao longo do tempo.
Dá uma olhada nesse gráfico. A empresa saudável mantém sua margem estável, às vezes até crescendo um pouquinho. Isso mostra uma gestão competente, um negócio sólido. Já a empresa que é um sinal de alerta, a margem dela está em queda livre. É um sinal claríssimo de que ela está perdendo força. E um cuidado muito importante. De vez em quando, a gente vê uma margem explodir para 200% num ano só. Cuidado! Isso quase sempre é causado por um evento único que não vai se repetir, tipo a venda de uma fábrica. É uma distorção que a gente tem que ignorar para analisar a saúde real da operação. Então, para a gente resumir de forma bem prática, existem 2 regras de ouro. Primeira, olhe o histórico da empresa. A margem é estável ou está crescendo? Segunda, compare essa margem apenas com a de seus concorrentes diretos, os seus pares. A margem da Localiza tem que ser comparada com a da Movida e não com a do Itaú. Simples assim. Para a gente fechar, vamos consolidar tudo que vimos em um checklist rápido. São 3 pontos-chave para nunca mais esquecer na hora de olhar para a margem de uma empresa. O checklist é esse. Primeiro, a margem líquida é o teste final de eficiência, é o que sobra no fim do dia. Segundo, cada setor tem a sua própria realidade, então nunca compare indústrias diferentes. E terceiro, a comparação que vale é sempre a da empresa com ela mesma no passado e com os seus concorrentes direitos. Entender a margem líquida é, sem dúvida, um passo fundamental. Ela nos diz o quão boa uma empresa é em transformar vendas em lucro de verdade. Mas isso, claro, já abre a porta para a próxima pergunta, que é igualmente importante. Ok, a empresa é eficiente, mas quanto vale a pena pagar por essa eficiência? Bom, mas isso já é assunto para uma próxima análise.